Ah, então, como prometido, vamos ver algumas ferramentas filosóficas para o dia a dia. Nós já tivemos a oportunidade de ver, pelo menos nas últimas partes deste seminário, como a filosofia é de facto importante e útil, principalmente em tempos de crise, mas mesmo em tempos onde não existe, onde não acontece crises, até aí ela é importante. E como ela é importante, já tivemos muita oportunidade de ver como ela é prática também, muito prática, tem muito esse sentido de praticidade, e por isso é que ela é tão útil. É de facto algo que nós como de uma forma geral, não notamos, não nos apercebemos quando vemos outras pessoas a estudarem filosofia ou a falar filosofia. Tem sempre aquele aspecto mais intelectual, mas na visão da Nova Acrópole não, pelo menos não é só intelectual, é muito mais. E por isso é que ela é tão útil e tão importante nos dias de hoje, principalmente. Falar-vos, pelo menos na minha experiência de vida, quando eu comecei a procurar algumas respostas para as minhas perguntas, para as minhas inquietações, de facto lembro-me, recordo muito bem que o que eu mais procurava era como fazer, como ser melhor, como ser mais pacífico, como ter melhores relações com as outras pessoas, como me harmonizar dentro de mim, como, sei lá, resolver ou melhorar os meus, ou até solucionar os meus defeitos internos. Ou seja, havia estas questões também que todos nós perguntamos quando nos interessamos pela filosofia, não é? Perguntavam-me quem eu era e qual era, afinal, o meu propósito. Mas também me perguntava, essencialmente, eu recordo-me de como é que eu podia ser melhor. E esta pergunta, o como, tem muito a ver com a prática. Como implementar as coisas na minha vida. Como é que implementamos estas ideias, estes conselhos na nossa vida. Isso é extremamente importante. E, e é por isso que existe a filosofia. Então é muito isso que nós vamos ver hoje. O aspecto muito prático, tentar solucionar algumas daquelas questões mais básicas, desses como é que podemos, enfim, tornar-nos melhores, como é que podemos implementar isso na nossa vida, como é que podemos nos harmonizar, como é que podemos viver melhor uns com os outros, como é que podemos ser mais pacíficos, como é que podemos sobreviver aos embates, aos embates da vida, do dia a dia e das dificuldades da vida, etc. E é muito isso que vamos ver hoje. Tem aqui uma frase de Platão que dizia: não esperes por uma crise para descobrir o que é importante na tua vida. De facto, estamos, penso eu, em pleno momento de crise, pelo menos externa, mas importante também, e por isso é que eu disse, a filosofia é especialmente importante em tempos de crise, mas fora das crises é também importante, porque recorda ao ser humano que existe mais para alcançar, mais para fazer, mais para melhorar também. E que ele afinal é um ser humano, mas que ainda não é completo interiormente, ainda não é perfeito na sua condição e na sua natureza humana. E que, quando ele toma consciência disso, ele procura então depois colmatar esse problema. Entra numa espécie de crise interna,
crise talvez de identidade, e sente que necessita de melhorar. Então, muito este sentido de praticidade, de como viver melhor, como implementar estas coisas na vida. Então, eu penso que estas são perguntas sempre muito básicas, mas complicadas, e por isso é que às vezes precisamos de uma vida toda para as conseguirmos praticar e às vezes responder, porque são simples, mas são muito profundas. Então, uma que eu acho que é interessante é como contentar-se com pouco. E eu recordo-me que uma vez estava a ler Platão, um dos livros mais importantes de Platão, que é a República, e recordo-me que, portanto, nesse livro é sempre feito um diálogo entre duas ou mais pessoas, e nesse caso era Sócrates que estava a ter um diálogo com um personagem, que já não me recordo o nome, e quando já não tinha mais palavras para explicar o conceito, que era no caso da República, o conceito da justiça, a ideia da justiça, resolveu então utilizar uma imagem, que foi a imagem da cidade, de uma cidade. Mas para chegar a essa imagem ele teve que, aos poucos, ir construindo essa imagem, da mesma forma que ia tentando construir também a ideia da justiça. E a certo momento, quando a cidade já tinha as necessidades básicas suprimidas dos seus cidadãos, o personagem que estava a ouvir Platão, quando ele fez uma pausa, diz: então, mas essa cidade parece mais uma cidade de porcos. E já não me recordo, claro, das palavras de Platão exatas, mas ele diz: pois, mas se vamos criar mais necessidades, vão surgir os desejos. E vão surgir, claro, os desejos daquilo que, no fundo, não precisamos, às vezes. Ou seja, se nos pomos a criar mais necessidades do que aquilo que nós precisamos, do que aquilo que são as necessidades básicas, vamos inevitavelmente criar mais desejos em nós, coisas que provavelmente não são fundamentais, nem contribuem de uma forma permanente e profunda na nossa vida. E então é isso que eu penso que é importante nesta pergunta, é o que é que realmente nos faz feliz? E se é que aquilo que nós conquistamos na nossa vida e adquirimos nos traz mais felicidade ou se não. E claro, toda a gente diz que sim, se adquirir um novo carro ou uma nova casa, se sente feliz, porque entende que a felicidade são momentos, é uma coisa passageira. Mas será que realmente a felicidade é isso? Perguntarmos. Ou seja, sim, de facto, quando adquirimos algo novo, sentimos uma certa felicidade, mas aquilo não é permanente. Vem e vai, passado algum tempo. E sentimos, no final, muito vazios e insatisfeitos, porque logo a seguir o que é que aparece? Um novo desejo, um desejo ainda maior, por algo diferente ou por algo ainda melhor. Então, saber discernir o que é realmente, o que é que realmente nos faz feliz. Se é ter muitas coisas, se não, se o básico chega. E quando procuramos coisas, quais são as coisas que realmente nos preenchem de uma forma permanente, de uma forma que não se esgota, de uma forma que nos realiza também. Então, à medida que vamos depois sabendo discernir
estas coisas vamos também nos apercebendo. Afinal, eu não preciso de muitas coisas na minha vida, muitos objetos, nem de muita casa, não preciso do novo telemóvel que saiu, nem do novo modelo de carro, porque de facto isso não me vai trazer mais felicidade de uma forma permanente, claro, na minha vida. Vai ser apenas só um momento de felicidade passageira, mas que não é permanente. Então, esta ideia que muitos filósofos da antiguidade, e talvez alguns modernos também, fazem questão de mencionar, que é algo importante à medida que vamos também procurando nos desenvolvermos, é, pois, trabalhar com o contentamento da vida e das coisas que nos aparecem na vida. Uma frase de Epiteto, e ele diz: quando te habituares a viver com simplicidade, no que toca às necessidades do teu corpo, não te vanglories disso, nem se beberes água, em circunstância alguma digas que bebeste água. E se alguma vez pretenderes exercitar o teu corpo, falo por ti e não pelos outros. Não te agarres às estátuas, e quando estiveres realmente com sede, sorve um golo de água fria e cospe-a de seguida, sem nada dizer a ninguém. E claro, são frases de uma filosofia extremamente prática, que é o estoicismo, e Epiteto teria vivido no Império Romano e teria sido um escravo, e teria até ter sido maltratado pelo seu dono, mas Epiteto sempre demonstrou um caráter muito forte e teve a oportunidade de estudar também um pouco de filosofia e de se tornar bastante forte interiormente, de tal ponto forte e livre que o seu dono percebeu e o libertou. E aqui ele de facto fala em vivermos de uma forma simples, no que diz respeito às nossas necessidades. Não é necessário termos muito para estarmos bem, para estarmos felizes, e não só. Também não mostrarmos, não é necessário mostrarmos que vivemos com pouco. E essa é uma das coisas que às vezes acontece quando uma pessoa percebe, numa fase inicial, percebe que afinal é com pouco que é mais feliz, começa a mostrar-se aos outros como se tivesse encontrado a solução para todos os problemas. E o seu orgulho começa a desaparecer. Começa o seu ego meio que a inchar um pouco. Afinal, eu sou melhor do que vocês. Mas, para Epiteto, isso seria uma ratoeira. Ou seja, é necessário verificar se a razão pela qual estamos a procurar viver melhor e viver com pouco, se é para mostrar isso aos outros ou se é apenas para nos desenvolvermos enquanto pessoas. Então, por isso ele dizia, quando pretenderes exercitar o teu corpo, fala por ti e não pelos outros. E mesmo quando bebes só um golo de água fria, cospe-a de seguida e não digas nada a ninguém. Ninguém tem necessidade de saber aquilo que cada um de nós faz. Nós fazemos por nós e porque é o melhor para nós e não para mostrar. Então, uma ideia um pouco interessante de Epiteto e aquilo que ele recomendava para nós podermos praticar esta disciplina interna de nos contentarmos com um pouco.
Um pensamento de Marco Aurélio, mais uma vez do estoicismo, o tal imperador filósofo que nos deixou alguns ensinamentos que nem eram supostos terem sido tornados público, mas acabaram por nos chegar e são de facto muito interessantes e muito úteis e muito práticos também. E diz ele, tudo o que acontece é suportável ou não. Se é suportável, então suporta. Para de reclamar. Isto dizia ele para si próprio. Isto é interessante, porque ele aqui diz para ele próprio parar de reclamar. Porque é uma das nossas, talvez, tendências, a tendência humana, de reclamar com tudo. E quando reclama com tudo, ou com muita coisa, é porque de facto não está contente com as coisas. E então saberes trabalhar com o contentamento é saberes parar de reclamar, ver, afinal, aquilo que me está a acontecer, eu consigo suportar, não é nada demais. E não há necessidade de reclamar. Às vezes até reclamamos porque queremos mostrar aos outros que as coisas estão más e no fundo estamos a dar um pouco de vazão aos nossos defeitos e ao nosso egoísmo interno. Então, parar de reclamar é de facto muito, muito difícil, mas algo que se recomendava no que diz respeito a trabalhar com esse contentamento com tudo aquilo que nos acontece e com contentar-se com pouco. De facto, vão haver situações na nossa vida em que, depois, teremos que aprender, e se não aprendermos, se não soubermos antes, a própria vida nos vai procurar ensinar a saber contentar-nos com aquilo que nos acontece. Se temos muito, pois, e não temos tempo para os outros, saberes também contentar-se com isso. Se temos pouco e falta-nos meios e como dar a resposta às nossas necessidades, claro, aí é mais difícil, mas não haveremos de ficar assim para sempre. Tudo há de se resolver. Então, trabalhar muito com o contentar e com a paciência também, saber ser paciente com as coisas que nos acontecem, saber suportar essas coisas. E mais um pensamento neste caso é de Epicuro, não de Epiteto. A verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Muito em linha com esta ideia, ou seja, será que somos realmente ricos quando temos riqueza ou quando de facto não temos muitas necessidades? Porque de facto, quando temos poucas necessidades, sentimos-nos mais livres internamente, como se uma bagagem, uma mochila muito pesada fosse retirada, ou libertássemos esse peso que está numa bagagem ou numa mala que antes tínhamos muito cheia. E de facto, quando sentimos isso, sentimos que apesar de termos muita riqueza em termos materiais, que não vivemos bem. Então é essa riqueza que ele se refere, riqueza interior, uma vivência interior mais plena e mais harmoniosa também. Então, é isso, é trabalhar de facto com ter poucas necessidades. E de facto é muito difícil, porque nós temos muitas, ou arranjamos muitas necessidades, ou foram-nos incutidas muitas necessidades ao longo da vida, necessidades que achávamos que não tínhamos e depois passámos a ter e às vezes é difícil de nos apercebermos que afinal elas não são importantes, não são necessárias para a nossa realização, para sermos mais felizes.
vivemos bem sem elas. Por vezes é necessário até, às vezes, viver algum tempo com pouco, forçar-nos a viver com pouco durante algum tempo para desabituarmos o nosso corpo e a nossa mente a todas essas coisas que achávamos que eram necessárias e que nos apercebemos depois que não eram. Mas, claro, não ir ao extremo, ou seja, de ficar com tão pouco que nem as próprias necessidades básicas conseguimos suprimir. Não, é apenas viver com o necessário. E, se estamos no mundo e precisamos de atuar no mundo, pois ter o básico, ter o essencial. Se precisamos de um telemóvel para ligar a alguém, pois ter um telemóvel, qual é o problema? Se precisamos de ver as notícias para estar a par daquilo que acontece no mundo, pois ter uma televisão. E não quer dizer que estejamos a ter coisas a mais. Apenas porque se vivemos em sociedade, há coisas que são necessárias. Mas há outras coisas que não. Saber, claro, fazer essa questão, essas questões e saber discernir, claro, e saber usar também um pouco o bom senso. Um pouco em linha daquilo que daquilo que eu já falava, uma história de Sócrates, o filósofo, não Sócrates mais moderno, que foi primeiro-ministro, mas sim o Sócrates antigo, dos tempos gregos, o mestre Platão. Diz-se que conta-se uma história muito interessante que eu vos vou ler acerca daquilo que também estávamos a falar. Dizia-se então que Sócrates era visto continuamente a passear no mercado principal da cidade de Atenas. Portanto, o mercado, onde se vendiam muitas coisas, não só os utensílios básicos, mas outras coisas também. Então, um dia um dos seus discípulos perguntou-lhe: Mestre, aprendemos consigo que todo o sábio leva uma vida simples, mas você não tem sequer um par de sapatos. Correto? Respondeu Sócrates. O discípulo continuou: Contudo, todos os dias vemo-lo no mercado principal, admirando as mercadorias. Então, Sócrates diz: Tenho tudo o que desejo, mas adoro ir ao mercado para descobrir que continuo completamente feliz sem todo esse monte de coisas. Ou seja, ele não ia ao mercado para ver aquilo que queria comprar, mas sim porque continuava espantado com o facto de haver tanta coisa que ele não precisava. Dizia-se mesmo que ele ficava espantadíssimo ao ver algumas das coisas e os discípulos ficavam impressionados. O nosso mestre está espantado com aquelas coisas, mas como é possível? Ele estava espantado com o facto de não precisar de todas aquelas coisas e não porque desejava aquelas coisas. Uma história interessante e engraçada. Bem, saber aproveitar bem o tempo é algo que é importante e eu noto, eu observo que na vida muitas pessoas à minha volta e creio que também à vossa volta se queixam que têm muito pouco tempo e como se pronto, não houvesse tempo suficiente para aquilo que elas querem. Mas também reparo que algumas dessas pessoas que dizem isso não sabem bem aquilo que querem fazer quando têm tempo livre. E também observo que muitas pessoas, quando estão a fazer alguma coisa, por exemplo no trabalho, já estão a pensar quando é que vai chegar a hora de sair do trabalho, ou quando é que vai chegar o próximo fim de semana. Às vezes até já estão na segunda-feira e dizem isso. Ou seja,
queixam-se que têm pouco tempo, mas quando têm tempo, pois parece que não sabem aproveitá-lo. Parece que não vivem bem o momento presente que está à frente deles. E é engraçado porque, de facto, o tempo é um recurso que nos é dado. E muitas vezes se diz que tempo é dinheiro, por exemplo. De certa maneira é verdade, porque, perdão, com o tempo nós fazemos dinheiro, por exemplo, no nosso trabalho. Ele pode render alguma coisa, como pode não render. Só que, por outro lado, o tempo é diferente do dinheiro, no sentido que dinheiro nós conseguimos mais, mas o tempo não. O tempo é sempre um recurso limitado. Não conseguimos comprar mais tempo, nem vender também mais tempo, pelo menos que eu saiba. Então, é engraçado como temos mais facilidade às vezes em gastar tempo do que e temos mais essa tendência de o gastar e às vezes de poupar dinheiro. E talvez fosse mais importante gastar o dinheiro e poupar o tempo, porque o dinheiro nós conseguimos mais, mas o tempo, pois, o tempo não. Bem, mas também se diz que dá para ter mais tempo e, de facto, dá, no sentido que se pouparmos o tempo, não o esbanjando, não utilizando de uma forma incorreta, vamos aproveitando melhor o tempo. E é como se estivéssemos a ganhar tempo. Então, eu acho muito importante saber aproveitar bem este recurso limitado que nós temos e que nos foi dado. Para quê? Bem, perguntar-nos primeiro para quê que temos este tempo e o que é que queremos fazer com ele. E também, claro, qual é o nosso propósito de vida para que possamos, então, fazer uso deste recurso limitado e caminharmos, então, com ele no sentido de alcançar esse propósito. E isso é importante. Primeiro, claro, responder a essas perguntas e depois saber discernir quando estamos, de certa maneira, a caminhar ou a fazer bom proveito desse tempo ou quando estamos a esbanjá-lo e utilizar esse tempo para perseguir aquilo que, na verdade, não nos realiza ou não nos faz falta. Isso é algo muito, muito importante e que considero que hoje em dia se esbanja demasiado este recurso. Isso faz mau uso, de facto, do tempo. Buda dizia que o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sabiamente e seriamente o presente. É muito importante, então, sabermos viver este presente no qual estamos aqui, um momento do tempo que nem é passado, nem é futuro. É este que nos devemos preocupar e, vivendo plenamente, pois estaremos, de facto, a viver bem o tempo e a aproveitar bem o tempo. Às vezes reflito que, claro, eu sou ainda jovem, mas pronto, já vivi um bocado de vida e imagino também como é que será quando eu tiver mais idade. Reflito em que é que eu vou recordar, quais são as vivências, que coisas, que elementos é que vão estar mais presentes na minha memória daqui a, por exemplo, 25 anos, quem sabe. E
facto, se for como muita gente, nota-se que não se recordam de muita coisa. Apesar de, por exemplo, terem muitos anos de vida, e às vezes se diz muita vida, ou muita idade, muita experiência, elas não se recordam, muitas delas, não digo todas, não se recordam de muita coisa, como se tivessem vivido, de facto, muito, mas não de uma forma intensa, não vivido bem esse tempo que, que estiveram a viver, como se não tivessem estado presentes, verdadeiramente presentes nesses momentos. E, é claro, é normal que nós não nos recordemos de tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. Obviamente, nós não vamos recordar de todos os telemóveis que nós tivemos, nem de todos os carros, nem de todos os pratos de comida que nós comemos. Vamos só recordar-nos de algumas coisas. Talvez aquilo que é mais importante, que permitiu nós evoluirmos enquanto pessoas, que nos ensinou também, talvez, alguma coisa. E, portanto, é mais isso que fica. E é precisamente, eu penso, nesses momentos, aqueles que nos ficam mais na memória, são esses os momentos em que estivemos, de facto, presentes. E a viver de uma forma sábia e plena. E por isso é que eles nos ficam na memória e servem de bastante inspiração também na nossa vida. Então, isso está muito ligado, eu penso, com saber aproveitar bem, então, o tempo. Se é que ele é um recurso limitado, pois saberes fazer bem uso dele, isso é extremamente importante. Um pensamento de Sêneca, também um filósofo estoico, que fala muito disto, de como aproveitar bem o tempo. Ele até tem um livro que é dedicado inteiramente ao tema, que se chama Sobre a Brevidade da Vida. É pequenino e é muito interessante. Eu vos recomendo também. E ele diz: o espaço de tempo que temos, a razão pode, na verdade, dilatá-lo. E embora a natureza faça ocorrer, necessariamente ele vos escapará, pois que não vos apossais dele, nem o retendes ou fazeis demorar a mais fugidia de todas as coisas, mas deixais que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. É de facto uma coisa que é em parte verdade. Muitas das vezes nós deixamos nos levar pelos nossos apetites, pelos nossos prazeres e mais tarde nos arrependemos da maneira como conduzimos a nossa vida e como usamos também esse recurso do tempo. E sentimos que fomos arrastados, em vez de tomarmos nós próprios as rédeas do nosso corpo e dos nossos apetites e da vontade também do corpo. Então, muito importante saber, pois, aproveitar bem esse tempo, o tempo que nós temos. Também dizer que nós não sabemos quanto tempo temos, na verdade. Podemos achar, e muitas das vezes achamos que temos muito tempo e esbanjamos, então, por causa disso, muito dele. Mas quem nos diz que temos, de facto, muito tempo? Podemos ter pouco, podemos já ter que morrer amanhã, não sabemos. Não sabemos o que está reservado, no fundo, para nós. Então, saber viver bem todos os momentos que nos são dados, como se fossem, talvez, os últimos. Saber vivê-los de forma plena, isso é muito importante. Aprender com os erros, com os nossos erros e saber perdoar.
Claro, isso é extremamente importante. Eh, Durante a nossa vida, nós aprendermos com os nossos erros. Vamos, obviamente, ao longo da vida, cometendo muitos erros. Mas é uma coisa que temos muita dificuldade, por vezes, em fazer. Seja, não só reconhecer os nossos erros, mas em perdoar também aquilo que nós achávamos que era errado ou que nos foi feito, que foi mal. Muitas das vezes, por não perdoarmos, não reconhecemos um erro. E é mais difícil depois corrigi-lo. Mas eu penso que é muito importante saber perdoar. E, claro, não se ficar só com o perdoar, seja, sim senhora, a pessoa errou, eu perdoo-a, ou, por exemplo, eu errei e a pessoa já me perdoou, mas o que é que vamos fazer com isso? Às vezes não corrigimos o erro e voltamos à mesma, e a pessoa chateia-se connosco e já não nos perdoa mais. Então, é importante não só saber perdoar a nós mesmos e aos outros também, como aprender rapidamente com o erro e resolvê-lo e corrigi-lo. É muito importante. Mas às vezes é muito difícil de se perdoar uma pessoa. E, no que diz respeito a perdoar, eu gostava de tocar mais neste ponto, porque por vezes surge muita fricção e muito conflito com as pessoas, precisamente por não se conseguirem perdoar umas às outras. E isso prende-se muito com não compreenderem também. Então, eu penso que, pelo menos o primeiro ponto que eu ponho aqui é que por detrás de uma ação ou um pensamento está o bem. Ou por detrás de uma pessoa e daquilo que ela faz, que às vezes possa ser mau, está no fundo uma pessoa boa. E, claro, uma coisa é a pessoa e aquilo que ela é enquanto ser humana, e não falo da sua personalidade, nem daquilo que ela fez ou faz ou pensa, mas daquilo que ela no fundo é enquanto pessoa. Eu penso que todos nós somos no fundo, em termos de natureza, bons. Ou pelo menos temos esse potencial que pode ser realizado. E por não estar ainda só em potencial e não realizado, pois por vezes surgem más ações e maus pensamentos que levam a confusão ou a problemas. Então, eu pelo menos na minha experiência tento fazer isso, por detrás daquela pessoa que fez algo que eu não gostei, ela, no fundo, até ela é boa. E por ela ser boa, eu tento perdoar. Na sua essência, ela é. Agora, aquilo que ela fez, obviamente que espero que ela corrija, porque senão talvez não vou perdoar outra vez. Ao perdoar, muitas das vezes estamos também a dar uma grande oportunidade da pessoa, ou até a nós mesmos, de corrigir aquilo mais facilmente e com menos constrangimento, aquilo que foi feito de mal. Agora, se a pessoa continua a fazer mal, pois aí é mais difícil, não é? Talvez tenha que se não perdoar, no sentido de tentar chamar a atenção a essa pessoa que depois tem que corrigir, ou tentar corrigir esse problema. Procurar compreender o que está por detrás da ação. Qual é a razão, a motivação ou a intenção? É uma coisa que eu penso que muitas das vezes falhamos e eu próprio também, falhamos em pensar ou procurar. Qual é, de facto, a razão por que se faz alguma coisa de mal. Às vezes até somos nós que julgamos algo mal e o nosso julgamento
é que faz aquilo mal, porque nem é, de facto, uma coisa má. Então, saber também pôr-nos nos pés da outra pessoa, procurar entender o porquê dela ter feito aquilo ou agir de determinada forma. E isso, muitas das vezes, nos ajuda a compreender melhor essa pessoa, o porquê dela ter feito aquilo e também a perdoar melhor aquilo que ela fez. E isso é muito importante. E, claro, saber corrigir rapidamente aquilo que está mal, não só pelo nosso bem, mas também pelo bem dos outros, é claro. Porque se é que está mal, aquilo cria muita fricção e muita raiva e muita tensão entre pessoas. E isso é péssimo. Depois criam-se mais barreiras entre pessoas por causa disso, por causa de não perdoarem, por não corrigirem também aquilo que fazem de mal. Eu penso que perdoar-nos primeiro é mais importante também do que perdoarmos aos outros. Eu penso até que quando conseguimos perdoar os outros é porque já perdoamos a nós mesmos primeiro. Porque, de certa maneira, aquilo que são os defeitos dos outros, do qual nós não gostamos, são, no fundo, também, de certa maneira, os nossos próprios defeitos, que nós ainda não aceitamos ou compreendemos. E, muitas das vezes, aquilo que os outros fazem que nós não gostamos, nós também às vezes fazemos. Ou seríamos, se calhar, naquela determinada situação ou condição, seríamos os mesmos a fazer e se calhar da mesma forma que a outra pessoa. Fácil às vezes de julgar quando não estamos na mesma situação, mas se estamos, talvez tivéssemos agido da mesma forma. Então, procurar depois na mesma colocar-nos nos pés da outra pessoa e aí verificar se será que fazíamos igual e talvez primeiro é perdoar-nos a nós mesmos. E quando o fazemos, mais fácil é depois perdoar os outros por aquilo que eles fizeram de mal. O pensamento de Khalil Gibran fala muito sobre isso. Ele diz: o que é o mal, se não o bem atormentado pela própria fome e pela própria sede? Veja que, no fundo, não existe mal, só existe bem. E isso é uma ideia um pouco estranha a nós, porque nós vemos mal e bem em tudo. Mas, por exemplo, se nós pensarmos, por exemplo, numa raiz ou num fruto. A raiz, o bem para ela é receber o alimento da vida e da terra. E para o fruto é dar de si. E quando analisamos desta forma, pensamos, pois aquilo que o fruto faz é bom, de certa maneira, e aquilo que a raiz faz, ou a semente faz, é mau. Mas para a semente receber é o bem para ela. E para o fruto é uma necessidade também. É uma necessidade e é um bem. E para o fruto, receber já não faz parte do seu bem. Para ele, o que faz parte do bem é dar-se a si mesmo. E faz também parte da sua necessidade. E nem é uma coisa nem boa nem má. É apenas o bem de cada coisa. Que às vezes nós interpretamos como algo mau e algo bom, dependendo da nossa percepção e da nossa posição, da nossa perspectiva também das coisas. Por exemplo, aqueles que caminham no seu caminho de uma forma mais veloz e chegam mais depressa ao seu caminho, diríamos que esses são bons, comparados com aqueles que andam mais devagar do que os que vão mais rápido. Mas aquele que vai depressa, sim, chega ao seu destino mais rápido, mas aquele que vai devagar
ainda que tenha um passo mais lento, é um passo constante e chegará também lá. Então, o bem e o mal é muito relativo. Eu penso que é o bem, o próprio bem, na sua busca pelo aquilo que lhe é necessário, que cria o mal, ou que cria a ideia de existir algo mal, ou que nós interpretamos assim como mal. Mas, no fundo, é apenas uma necessidade do bem, de procurar, depois, o seu contraste. Então, essa compreensão nos traz, claro, mais clareza e mais paz. E também é mais fácil, assim, de aceitar e de tolerar certas coisas na nossa vida. Para compreender tudo, é preciso perdoar tudo, dizia Buda. Mais uma vez, é necessário perdoar, não só para ajudar os outros, mas também porque é necessário para poder compreender as coisas, compreendê-las profundamente, é necessário, muitas vezes, perdoá-las. Perdoar aquilo que elas nos fizeram de mal, ou aquilo que nós achávamos que elas tinham feito, que as coisas ou as pessoas teriam feito de mal. E é necessário, de facto, perdoar. E um pensamento de Madre Teresa de Calcutá, só passar as vossas imagens para aqui. Se nós realmente queremos amar, temos que aprender a perdoar. E aí está uma senhora que, pois, pela sua própria experiência, com certeza deve ter verificado que isto acontecia. E ela própria o dizia. Também, outra coisa que é muito importante, e antes de fazermos uma pausa, é saber discernir aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Muitas vezes nós confundimos e achamos que aquilo que podemos mudar depende de nós, mas muitas das vezes isso não está ao nosso alcance. Então, pelo menos na filosofia estoica, dividiam-se estas duas coisas. Era importante saber discernir aquilo que que estava sob o nosso poder de tomar posse, ou de controlar, ou de mudar, daquilo que não. Então, o que dependia de nós, diziam eles, era ou a nossa opinião, as nossas opiniões, os nossos apetites, os nossos impulsos, a aversão, ações e pensamentos. E aquilo que não dependia de nós, seria o nosso corpo, os nossos bens, a fama, o poder, a providência ou aquilo que nos acontece à nossa volta, no nosso destino, e aquilo que os outros nos fazem também. Então, é óbvio que aquilo que não depende de nós é, por exemplo, o corpo. Nós não, no fundo, ele é nosso, mas nós não conseguimos dizer pois, corpo, agora vais ficar aí e não vais apodrecer ou envelhecer, nem morrer. No fundo, não depende de nós, o corpo. Nós o podemos, pois, usar, mas não o podemos, no fundo, controlar inteiramente. Ele age por si só, tem as suas próprias leis, às quais ele obedece. E, claro, os nossos bens também eles não são, no fundo, nossos, nem dependem de nós. A qualquer momento podem nos ser retirados. E tudo aquilo, então, que está externo a nós, não depende de nós. Não conseguimos
mudar. Podemos sim nos ajustar a aquilo que acontece a nós. E isso sim, isso já dependeria de nós. Ou seja, aquilo que nós pensamos sobre as coisas, aquilo que nós, as nossas ações no nosso dia a dia, devemos controlá-las. Se agimos por bem, se agimos por mal. A nossa opinião também sobre as coisas a opinião é algo que é moldado, pode ser mudado. E, como é nosso, nós podemos alterar conforme aquilo que nós queremos, utilizando a nossa força de vontade. Também os nossos apetites, também podemos controlar, através da nossa força de vontade, dizer não, agora não precisas de comer mais porco, por exemplo. Então, é muito importante saber discernir aquilo que está de facto no nosso poder, moldar ou controlar. E aquilo que não, pois não nos devemos deixar afetar, porque se não está no nosso controle, porque deixamos que isso controle a nossa vida, ou dite se estamos mais contentes ou mais felizes ou não. Apenas aquilo que temos sobre o nosso controle é que, de facto, nos poderá trazer realização. O resto já não depende de nós. Então, o pensamento de Epiteto dizia: só existe um caminho para a felicidade, que é deixar de nos preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. Veja, para trabalhar no sentido de caminhar para a felicidade, é de facto de deixar de nos preocupar com essas coisas que nós não temos controle. Não estão dependentes de nós, nem da nossa força de vontade. E assim vamos, pois, tornando-nos cada vez mais pacíficos também, conforme aquilo que acontece na nossa vida. Mais um pensamento dele: está ao teu alcance seres invencível, desde que não te aventures em nenhum concurso cuja vitória não depende de ti. Muito interessante e muito engraçado e bonito também, porque podemos ser, de facto, invencíveis. No sentido que nada nos vence, nada no mundo nos vence, porque nada tem, no fundo, nada que é exterior a nós, claro, tem poder sobre nós. Porque nós percebemos, pois, como não só não temos poder sobre isso, também isso não pode afetar nem retirar nada de nós, porque no fundo não é nosso, nem somos nós também. Então, dessa maneira, tornamos-nos, pois, invencíveis. Vencemos sempre todas as adversidades da vida e todos os problemas que aparecem ao longo e os desafios que aparecem também ao longo da vida. Passando para o próximo tema, que eu acho interessante, porque fala sobre pensamentos que nos podem trazer alguma paz, alguma tranquilidade na nossa vida. Eu acho que isto é importante porque muitas das vezes reparo que as pessoas, de uma forma geral, não se apercebem que alimentam, por vezes, certos pensamentos que não são muito saudáveis, digamos assim, e isso os faz continuar sempre num estado de negatividade e, por vezes, sentem que tudo lhes corre mal e que a vida não tem significado, não tem propósito. Isso é muito mau, alimentar esses pensamentos, porque nos trazem imensa mágoa e nos tiram muito da beleza de viver. Então, é importante
Eu acho sabermos cultivar bons pensamentos. E, para isso, nada melhor que irmos às fontes de bons pensamentos antigas, que nos inspiram e que nos ajudam a trazer mais leveza, suavidade e harmonia também na nossa vida. Então, alguns pensamentos que eu achei que poderiam ser interessantes, vocês podem escolher os que vocês quiserem, que mais vos inspirem na vossa vida. E claro, isso é importante, como eu vos disse, porque vos vai ajudando a viver de uma forma mais tranquila, mais em paz com os outros e convosco mesmos também. Então, de Epiteto, não são as ações que perturbam o homem, antes o julgamento que delas se fazem. E tem muito a ver com aquilo que já tínhamos falado, do julgamento que fazemos, das ações dos homens. Eu paro que, de facto, muitas das vezes julgo as ações de certas pessoas e mais tarde arrependo-me muito porque depois percebo o porquê e reparo então que estava a julgar indevidamente e esses julgares nos dá uma ideia muitas das vezes errada daquilo que a pessoa fez e até daquilo que a pessoa é. Porque aquilo que nós vemos das pessoas nem sempre é o que elas são, de verdade. Então, saber não julgar, saber estar receptivo a ver bem, saber analisar bem aquilo que a pessoa é e não julgar repentinamente aquilo que ela faz, porque isso dá sempre, porque nos perturba. E, muitas das vezes os nossos julgamentos não são coerentes com aquilo que é realmente aquilo que foi feito, mas sim a nossa perspectiva, às vezes distorcida, das coisas. Então, saber guardar, sim, em vez de julgar, um bom pensamento ou um bom elogio àquilo que fez, que a pessoa fez, ou que não tenha que ser aquilo que ela fez naquele momento, mas outro elogio. Isso às vezes ajuda a reverter essa tendência natural da mente de estar sempre a julgar tudo e todos. Ou esse mau hábito, não digo de natureza, mas esse mau hábito que vamos criando, dessa negatividade mental. Outro pensamento que gosto de me recordar, que vem do Bhagavad Gita, um épico indiano, e que fala fala um pouco sobre a nossa verdadeira natureza e também toca um pouco no tema da reencarnação, já que diz que nós, no fundo, não somos o corpo, mas sim somos almas e que existe uma parte também dentro de nós que é o espírito, ou seja, que o ser humano é, no fundo, composto por 3 partes, o espírito, alma e corpo, e que o corpo é a parte mais concreta, mas também passageiro, ou seja, que nasce e morre. A alma é aquilo que vai caminhando, que vai utilizando o corpo e vai caminhando e evoluindo ao longo da vida e adquirindo experiência. E o espírito seria a luz do todo, que nos ilumina com sabedoria e com compreensão. E esse espírito seria, de facto, imortal e também seria aquilo que nós verdadeiramente somos na nossa mais íntima essência. E, no fundo, então, seria em vão para aquelas pessoas que estão à procura da imortalidade do corpo, porque já são, no fundo, imortais em espírito e, portanto, não necessitam de ir à procura de serem imortais porque já são. E é isso que fala precisamente
este pensamento do Bhagavad Gita. Diz então, tal como neste corpo, o encarnado espírito passa a idade infantil, juventude e velhice, do mesmo modo passa a outro corpo. E isso nada afeta o sábio. Ou seja, que o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, vai passando todas estas etapas da vida e não se altera por causa disso, não muda. Permanece sempre o mesmo. E, portanto, todos os embates e todas as dificuldades da vida não nos chegam, porque ele é, no fundo, pura luz e é imortal. Então, isso nos dá uma certa segurança de que aquilo que nós passamos, pois, é passageiro. E aquilo que nós realmente somos, pois não muda e permanecerá sempre inalterado. E que não há que temer. Pensamento da voz do silêncio. Ser humilde se queres alcançar a sabedoria. Ser mais humilde quando fores possuidor da sabedoria. Ou seja, é necessário humildade para alcançar a sabedoria. E uma vez alcançada, não nos esquecermos, pois que necessitamos de continuar a ser humildes. Porque se o deixarmos de ser e passarmos a ser arrogantes, perdemos essa sabedoria. Porque começamos a querer reter também para nós mesmos. O humilde é aquele que se sabe rebaixar e sabe depois também oferecer um pouco daquilo que ele tem e que no fundo, e na verdade não é dele, aos outros. Que é algo que passa por nós, mas que não é nosso, que é a sabedoria. Então é importante ser sempre humilde. Um pensamento final de Epiteto. Se te vem dizer que fulano disse mal de ti, em vez de te justificares, responde: certamente ignora todos os meus outros defeitos para apenas falar desses. É engraçado porque normalmente a nossa tendência é nos justificar e às vezes até criticar quem nos está a criticar a nós, porque está a criticar-nos nos nossos defeitos e muitas das vezes nós não gostamos de ser criticados naquilo que são os nossos maus aspectos dentro de nós. Mas recordar, pois é normal que nós tenhamos defeitos. E muitas das vezes aqueles que nos criticam nem são os mais feios, digamos, mas existem muitos mais e outros piores. Então, saberes estar tranquilo perante os nossos defeitos. E saber também, é normal que critiquem. Eu também já me apercebi que tenho este defeito e estou a trabalhar também para o corrigir. Por isso não há que preocupar. Ele está lá, mas um dia não haverá de estar. Há de ser corrigido. É uma questão de tempo. E isso acho que é muito interessante e nos alivia, de facto, muito, às vezes, aquela pressão interna que pomos para nós mesmos e muita negatividade também que guardamos, não só para os outros, mas também para nós mesmos. Então, começámos a falar sobre alguns métodos de meditação e reflexão que eu guardei mais para o final. Eu penso que é importante que o façamos, não é só viver e agir na vida, é necessário também saber parar e saber refletir sobre as coisas. E é isso, é necessário também treinar essa capacidade de estar atento àquilo que nós vamos pensando ao longo da vida e vamos também dizendo. É importante, pois, estar sempre atento àquilo que vamos dizendo e fazendo
para podermos também refletir se é útil, se não é, se pode magoar os outros, se não, se há mais alguma coisa a compreender naquilo que fomos pensar, por exemplo, e por isso é necessário uma reflexão maior, ou se não, ou seja, estar constantemente nesta prática de concentração naquilo que vai acontecendo dentro de nós e também, de certa maneira, à nossa volta. E isso eu acho que é uma ótima prática de meditação e mesmo de reflexão, porque nesses momentos em que nos vai aparecendo algum mau pensamento ou um bom pensamento, estar disponível para pensar sobre o assunto. Temos muita tendência, eu acho, de suprimir, às vezes, e mais aquilo que é mau e que não gostamos, e de o guardar muito dentro de uma caixinha e dentro da nossa mente e não pensar sobre isso porque nos vai trazer um momento mais negativo e nos vai fazer refletir sobre coisas que não queremos estar a pensar. Mas é importante estar sempre, eu acho, abertos a pensar sobre e a refletir bem sobre tudo aquilo que nos vai dentro de nós. Porque, porque não é sempre, não temos sempre a oportunidade de estar a guardar e depois de pensar sobre as coisas. E às vezes quando guardamos muitas coisas dentro de nós, elas depois vêm com mais força e mais intensidade do que aquilo que foi inicialmente, quando aconteceu inicialmente, quando nos veio pela primeira vez à mente. Então, não deixar as coisas acumular, mas na hora ter essa capacidade de refletir, pensar bem sobre as coisas, ver qual é a sua utilidade, a sua importância, a sua profundidade. E mesmo aquilo que nós dizemos, se é que está de acordo com os nossos princípios ou não. E até mesmo aquilo que nós fazemos ao longo do dia. Ou seja, é muito importante estar sempre atentos a tudo. E é uma prática excelente de meditação e reflexão e que pode ser transportada para todos os momentos da nossa vida. Ser capaz de guardar na memória o que fazemos e dizemos, acho que é importante porque treina muito, de facto, a nossa capacidade de memória e também a nossa atenção ao longo do dia, porque temos muita tendência de nos esquecer, de uma forma natural, de uma forma quase habitual, de nos esquecermos de muita coisa ao longo do dia. E muitas das vezes as pessoas perguntam-nos, então o que é que tu disseste naquele momento, ou qual foi a tua intenção para aquilo que tu fizeste ou disseste. E nós, e nesse momento, por não termos guardado bem na memória, ou não termos estado bem presentes naquilo que estávamos a fazer ou a dizer, ou a pensar, nos esquecemos. E às vezes é muito constrangedor não podermos, muitas vezes, dizer aquilo que, ou nos explicarmos bem, ou até perceber bem qual foi a nossa ideia ou a nossa intenção naquele momento. E é importante também guardar esses momentos que às vezes não temos, se calhar, disponibilidade mental para refletir, guardá-los na memória e talvez ao final do dia irmos a cada um deles e verificar, refletir sobre eles, se é que estamos a agir bem ou mal, a caminhar no sentido correto ou a fazer um desvio. E isso também eu acho muito importante de fazermos ao longo do dia. Portanto, refletir, como eu disse, sobre a nossa conduta, também sobre o que nos inspira e o que podemos melhorar, também é importante. Ser capaz de ler profundamente, eu aqui refiro-me mesmo ao ler, por exemplo, um livro, porque muitas das vezes lemos porque queremos acabar um livro muito rapidamente
E às vezes é um livro mais superficial e lê-se bem, e não é preciso muita atenção. Outras vezes é um livro tão profundo que é necessário fazer muitas pausas, ler e saborear muito bem. E ler com uma certa profundidade é também saber ler meditativamente, como uma forma de meditação e como uma forma de reflexão. E, seja estudar bem as palavras, refletir também sobre a ideia que está por detrás daquelas palavras e tentar ver se encaixam na nossa experiência de vida, se não. E isso é extremamente importante, porque sim, de facto o livro que estamos a ler, ou a frase, ou o artigo, ou o que seja, de facto nos traz algo para a nossa vida, algo de muito útil e muito importante. Então, é também, eu acho, uma forma de meditação. De facto, também ler e ler de uma forma profunda. E que pode-se fazer também em vários momentos da nossa vida, principalmente quando estamos naqueles momentos mais de lazer. Um pensamento de John Locke que diz: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Muito em linha daquilo que eu já falava, ou seja, é necessário, claro, pensar sobre aquilo que nós lemos e retirar, de facto, a essência, aquilo que é realmente proveitoso para nós e fazer disso, de facto, nosso, na nossa vida. Elementos que possam ser integrados na nossa experiência de vida e nossa maneira de ver e de pensar sobre as coisas. E um pensamento que eu acho engraçado, de Confúcio, ele diz: uma vez passei todo o dia pensando, sem comer nada, e toda a noite pensando, sem ir para a cama. Mas descobri que nada ganhei com isso. Teria sido melhor gastar o tempo a estudar. Ou seja, às vezes cometemos um pouco esse erro de passar um dia inteiro a pensar ou a meditar, e estamos naquela posição e não, a pensar que estamos a utilizar bem o nosso tempo, mas sem estudarmos, muitas das vezes não conseguimos perceber bem aquilo que vai dentro da nossa mente. Nem conseguimos, às vezes, conseguimos entender algumas coisas da vida. Por exemplo, quando lemos Platão e lemos sobre o arquétipo da justiça e do bem, como aquilo que não conhece o contrário, como uma ideia do bem que é sempre boa, ou da justiça que também é sempre o ideal e sempre justo e que é bom. Como é que chegaríamos a essa conclusão se nós não tivéssemos pelo menos este ponto de referência que nos ajudasse depois a chegar ou a confirmar depois na nossa experiência esse ensinamento ou esse pensamento? Muito difícil, era necessário muita reflexão e muita experiência de vida para chegarmos a essa conclusão por nós mesmos. E eu digo isto, este é só um exemplo, há tantos mais. Então, é importante não só pensar sobre as coisas, mas é importante também ter tempo para estudar. E não digo só estudar, claro, nos livros, mas estudar a nossa experiência de vida e a experiência de vida dos outros. Verificando se as coisas realmente se verificam na realidade, nas nossas ações, na nossa vida e na vida dos outros. E com isso estamos também, de certa maneira, a estudar. E, portanto, é de facto muito importante não pensar só, não refletir só sobre as coisas, mas estudá-las também é importante.
Então, eu gosto de recomendar sempre uma meditação mais reflexiva ou refletiva sobre, do que uma meditação que não envolva reflexão, porque normalmente tem-se mais a tendência de recomendar uma meditação que nos abstraia da nossa mente e das nossas emoções. E eu penso que isso de certa maneira, é útil, porque nos transporta para um estado de consciência mais tranquilo e mais pacífico, mas e às vezes nos ajuda a quebrar certos hábitos mentais ou certos ritmos mentais que não são muito bons, mas não nos traz mais do que um momento de calma e de tranquilidade que logo termina, logo passa, muito rapidamente. Então, eu penso que a meditação com reflexão é mais útil, porque nos faz esclarecer sobre as coisas, nos traz mais claridade naquilo que vamos pensando acerca de nós mesmos e da vida e sobre os outros também. E vamos assim também aumentando o nosso entendimento e até melhorando a nossa qualidade de vida e a maneira como vivemos também a vida, porque estamos constantemente a guardar um momento para refletir profundamente sobre as coisas. E não é necessário também ser só num momento, ainda que seja mais indicado ser um momento do nosso dia em que podemos parar e refletir bem sobre as coisas. Mas a qualquer momento é possível de fazer. A qualquer momento do dia e em qualquer situação também do dia podemos fazê-lo. E é, de facto, mais útil, principalmente numa fase inicial, porque as pessoas normalmente, eu noto, as pessoas quando começam a praticar, de facto, meditação, porque vêm na internet ou foram a algum lugar, ao retiro, ou o que seja, lá costuma-se fazer uma meditação que é mais de abstrair a mente do que propriamente utilizar a ferramenta refletiva da mente para trazer mais tranquilidade. Nota-se que as pessoas desistem muito facilmente da meditação ou acham muito difícil, porque muitas pessoas têm uma mente muito ativa e a própria vida em sociedade é uma vida muito atribulada, que tem muitos estímulos e que necessita de resposta muito rápida também. E por isso a mente torna-se habitualmente muito rápida nos seus movimentos e difícil de controlar. Então, eu penso que é mais fácil começar por refletir sobre as coisas, refletir sobre os pensamentos, refletir sobre as emoções que nos vão acontecendo ao longo do dia. E se é que são úteis ou não. Também ler e meditar é importante e é muito em linha daquilo que nós já tínhamos visto anteriormente, seja ler ler um livro, ler alguma coisa e refletir ou meditar. Pode ser às vezes um pensamento de um livro, retirado de um livro, e guardá-lo na memória e ir pensando sobre ele ao longo do dia, ao longo da semana, e vamos lentamente desenvolvendo uma compreensão maior sobre ele. Porque muitas das vezes queremos forçar a compreensão, queremos alcançar a compreensão desse pensamento ou dessa frase muito rapidamente e passar para a próxima. Mas nem sempre é assim. Às vezes há pensamentos que são tão profundos que a nossa capacidade racional de entender as coisas não alcança. Então é necessário
por vezes, refletir mais profundamente, deixar que a intuição entre e consiga, pois, discernir melhor aquilo que ele quer dizer e, e nos dar uma compreensão um pouco mais, e permitir uma compreensão mais abstrata daquilo que está à nossa frente. E meditar todos os momentos da nossa vida, eu acho que é muito importante. Já dizia um mestre budista, se tens tempo para estar atento, tens tempo para meditar. Seja qualquer momento da nossa vida, é um bom momento para nós meditarmos. Seja que a meditação não é, ou não tem que ser reservada a um momento específico do dia, mas que pode ser praticado a qualquer também momento do dia. E é importante que também a nossa meditação ou reflexão seja feita de forma que, antes de nós nos sentarmos a meditar e depois também de nós, quando nos levantarmos e seguirmos na nossa rotina diária, possamos continuar nesse estado refletivo, intenso e meditativo, e que não corte esse estado de consciência no momento em que nos levantamos. Isso é uma das coisas que muito acontece, é que naquele momento em que estamos absorvidos na meditação, estamos muito bem, mas assim que saímos, sentimos, lá vamos nós outra vez para as dificuldades do dia, como se tivéssemos que estar sempre naquele momento, naquele estado, para estarmos em paz, porque não conseguimos mantê-lo, porque é um estado demasiado abstraído da realidade. Então, eu penso que é mais importante encontrarmos uma forma de meditar que possa ser transportada para todos os momentos e que mantenha esse estado de consciência em todos os momentos da nossa vida. E que possamos estar nesse contínuo estado meditativo sempre, constantemente, e usufruir dele, porque de facto nos traz imensa compreensão, imenso espírito de aprendizagem e de vivência na vida, e nos traz também tranquilidade face aos problemas e às dificuldades, e, enfim, e muita paz. Então, eu penso que essa é a forma de meditar mais útil, principalmente para quem vive, de facto, no seio da sociedade. E Buda dizia: a paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta. Ou seja, muitas das vezes nós procuramos, pois, a paz dentro, fora de nós, como se ela fosse algo que pudéssemos depois comprar ou ir buscar e trazê-la para dentro, como se tivéssemos falta dela. E no fundo nós temos, sim, falta dela, mas ela não está fora de nós, mas está bem lá no silêncio, bem lá dentro de nós. É necessário pois, começar a harmonizar o nosso interior para conseguir cada vez mais ir a trazê-la para fora, porque é um estado intrínseco dentro de nós e que se vai cada vez mais se manifestando de dentro para fora. E, para finalizar, relativamente a este tópico, um pensamento de Ajahn Chah, também, mais uma vez, dele, porque considero que é um dos mestres budistas mais inspiradores da tradição budista do Sul. Não que outros mestres não sejam também bons, mas considero que este tem pensamentos muito interessantes e vivia de facto aquilo que dizia. E ele diz:
A verdadeira meditação começa quando a mente encontra um objeto dos sentidos. Seja, ele próprio dizia que ela começava depois da meditação formal. Não, quer dizer, ela estava presente dentro do momento da meditação formal, mas era mais limitada, no sentido que não estávamos expostos a todos os objetos dos sentidos que existem no mundo. Mas quando saímos dessa meditação formal, ou seja, naquele momento que guardamos do dia para estar sentados e abstraídos das coisas do mundo, quando saímos dele, depois temos uma grande oportunidade de praticar a verdadeira meditação, que é quando encontramos todos os objetos dos sentidos, que são capazes de ser sentidos por todos os nossos sentidos, e temos a oportunidade de os analisar, de refletir sobre eles e refletir também sobre tudo aquilo que são os nossos julgamentos, as nossas ideias pré-concebidas e tudo mais, aquilo que vai dentro de nós. E, portanto, é algo contínuo a toda a vida e a todo o momento e a toda a situação também. Então, só terminar com um pensamento de Buda, que acho muito interessante. Milhares de velas podem ser acesas com uma única vela, e a vida da primeira vela não se acabará. A felicidade nunca diminui quando é compartilhada. Veja, não é interessante quando temos uma vela, podemos acender tantas e a chama dessa vela nunca diminui. Ao contrário, por exemplo, quando damos um copo de água a outra pessoa, ficamos sem ele. Ou quando partilhamos do nosso pão com outra pessoa, ficamos só com uma metade. Quando partilhamos o fogo, ou quando partilhamos ideias bonitas, ideias inspiradoras, não ficamos sem elas. Antes, pelo contrário, parece que esse fogo cresce, essa bondade, essa generosidade, essa felicidade cresce em nós e também nos outros, os quais nós compartilhamos tudo isso. Então, é muito esse o espírito que eu procurei também realizar estes seminários, ou estas partes deste grande seminário, um pouco partilha daquilo que eu fui compreendendo e que achei que seria útil para todos. Então, espero que tenha sido também útil para vocês